Estamos no ar, você que tem, deixa o like, se inscreva, compartilha aquele texto de sempre, só dá essa moral aí pra gente, vire membro, enfim. Ó, o assunto agora vai ser um pouquinho de CBF, vamos por partes. Primeiro, vamos falar sobre a nova regra dos 8 segundos do goleiro, que, entre aspas, começa a entrar em vigência agora, começou a entrar em vigência agora na primeira rodada, da qual não entrou. Porque, na verdade, essa é uma regra que é para entrar no Super Mundial, que vai acontecer no meio do ano. Então, a ideia foi batida pela FIFA para o meio do ano, ao longo do final do ano e para frente, a regra dos 8 segundos do goleiro com a posse total da bola na mão. No caso, seria, o goleiro pegou, caiu no chão, segurou. Tá total em posse? Ok, já pode contar, mas ele tá no chão, não interessa. Total em posse tá contado. E o senhor Edinaldo achou interessante começar essa regra antes do que a FIFA, para poder ter uma sequência dentro do campeonato. Porém, a gente viu o John com 20 segundos com a posse de bola, a gente viu o goleiro do Fortaleza com 12, a gente viu outros goleiros com 9, com 10, enfim. E aí eu queria saber se isso vocês acham que vai funcionar, não vai funcionar, porque a regra agora é 8 segundos, escanteio. O Brasil, como sempre, é uma várzea, né, mano? Eu acho que isso não vai vingar muito, não, né? Mas uma recomendação da FIFA, né? Júlio. Tudo no papel é muito lindo. No papel, o goleiro só pode ficar 6 segundos com a bola, antigamente. Agora, o tempo aumentou para 8 segundos. Então, meu irmão, vai dar em nada. Daqui a 15, na virada do primeiro turno, ninguém vai mais estar lembrando que tem essa regra em vigência. Os goleiros vão continuar fazendo o que bem entender. Então, mas é uma regra. Não vai mudar nada. É uma regra que vai pro futebol mundial. Então, o Super Mundial vai ter isso, Copa do Mundo, Libertadores, enfim. Vamos lá. Ó, tem uma parada. Essa regra é muito parecida com a do que temos no basquete, né? No basquete, o time ele tem que cruzar a linha defensiva até a linha de ataque em 5 segundos. Ou 8 segundos, perdão. Passou disso, lateral, posse de bola para o time. Então, mas ele tem como organizar. O futebol acaba não tendo muito isso. Porque, assim, a parada é, a bola veio, o goleiro pegou, caiu no chão. Aí tem aquela, segura a bola, você viu que tá em posse, aí tu conta. 1, 2, 3, 4. Beleza. Mas não sei se vai servir. Júlio, pode continuar que você ia falar aí. Passa a ser subjetivo. Por quê? O árbitro vai entender a partir de que momento que o goleiro vai estar com a posse de bola. Passa a ser subjetivo. Então não tem como você ter um parâmetro certo. É igual o tempo de acréscimo. A FIFA jogou a determinação seguinte: que tem que ser acrescido mais tempos. Não é? Antigamente era mais 3, mais 2. Em alguns campeonatos mundiais isso aí já foi abolido. Não tem mais. Você não vê mais aqueles tempos igual foi nas Olimpíadas de mais 15. Na Copa do Mundo, do Mundo, 12, 13. Então, não tem mais isso. Não tem. Hoje em dia é mais 4 ou 5. 4, 5. É a base. Você não tem mais do que isso. Entende? Então, o bom senso vai prevalecendo tanto que vai a coisa sendo empurrada com a barriga. E essa regra dos 8 segundos vai ser da mesma forma. Vai ser mais uma regra que vai ser empurrada pela barriga. Vai ser difícil ter um árbitro para ter peito, marcar os 8 segundos e dar escanteio para algum time, ainda mais reta final de jogo. Quero ver, não vai ter isso. Não vai ter. E aqui, dando sequência, agora a gente vai falar sobre a questão do futebol feminino. A 9ª Vara Federal do Distrito Federal julgou procedente o pedido da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para suspender a obrigação de divulgação dos relatórios de igualdade salarial, conforme previsto em decreto assinado pelo presidente Lula. A informação foi divulgada pelo jornalista Anselmo Góes, do jornal O Globo. A entidade presidida por Edinaldo Rodrigues alegou que as normas extrapolam os limites da lei, que tratam que mulheres ao impor exigência que comprometeriam a privacidade empresarial e a livre concorrência. Então, resumindo, vou pagar mais para você, homem, você, mulher, vai receber menos, e dane-se. É mais ou menos isso. E aí a gente tem uma referência disso, um caso que ocorreu no campeonato feminino, no Brasileirão do feminino, que, vou até abrir aqui até uma imagem que é interessante, porque você vê, olha aqui, você vê eita, deixa eu abrir aqui a imagem melhor. Você vê como é que fala? Um jogo de futebol, da qual você tá lá assistindo,
E não ter uma placa de publicidade é algo que dói na alma. Isso aí é um jogo feminino que não tinha placas ao em volta se eu não me engano, foi o jogo do Fluminense, isso aí. Se eu não me engano, isso é Fluminense, Moça Cruzeiro Bonita. e Moça Bonita. E aí você tem um jogo de Brasileiro, Cruzeiro e Fluminense, duas potências do futebol. E essas duas potências, você não tem placa de publicidade, você não tem uma referência financeira. Pô, Isso cara, já acaba. começa. Pode falar. Não, conclua o raciocínio que eu vou entrar no ponto que eu falo justamente sobre isso. Porque você pega a referência de que você tá nem aí pro quanto as mulheres vão ganhar e você vai continuar aumentando o valor do masculino, que você vai parar de equiparar o valor, e você não vê a viabilização de melhora financeira para a competição feminina, de nenhuma forma. De venda de material, de onde eu vejo o jogo, como eu vejo o jogo, de público, que você não agrada aquilo ali do público, e se você não dá um merchan maior para aquele produto, você não vai ter a divulgação. O maior exemplo é o Sauditão. Ninguém queria saber o que acontecia com o Campeonato Saudita. Dane-se. Aí foram medos de jogadores de plano B de Europa para lá, já deu um tchan. E viram que tinha um potencial de melhorar, você traz outros, você vende, você vai. Tanto que a primeira venda do Campeonato Saudita foi a preço de banana para o canal Gold no YouTube, por exemplo. E depois você aumenta a projeção e você consegue ganhar mais dinheiro. E é basicamente o que está fazendo um caminho reverso. A gente não tem a projeção de ver um campeonato feminino. Chegou um momento na Globo ali que você via de vez em quando no final de semana, mesmo assim acabou. Assim, aí eu falo, o ponto que eu vou justamente falar, você vê o maior campeão da competição, né, que é o Corinthians, né? O Corinthians não joga o time feminino não joga em Itaquera. O time feminino joga na Fazendinha. E era onde a base jogava. Pô, então, assim, cara, e quando joga em Itaquera, é só na final e olha lá. Pô, Mas ao menos ainda e consegue outra, encher a casa. mas aí é o ponto que eu ia concluir. Não tem bilheteria. É de Ingresso é grátis. É, é troca de alimento para poder assistir. porque chegou um momento que os clubes eram obrigados a ter o time feminino. Só que você ser Troca de alimento. obrigado E o e time do fazer. Corinthians, assim, hoje, quando você olha ali, vou dar um ponto da convocação do Arthur Elias, a última que ele fez. Os jogadores não estão mais no Corinthians, mas 10 jogadoras da seleção brasileira já passaram pelo Corinthians ou estão no clube. Pô, e o time o maior campeão da competição não consegue jogar no estádio porque o masculino não joga. E é Não muito tem louco uma camisa com os mesmos patrocínios. Porra. E é muito louco você pensar que existe o Corinthians. Aí você pensa, pô, a segunda força vai ser Flamengo, Palmeiras, Vasco. Não, é Ferroviária. Sim. Você vê, com todo o respeito à instituição ferroviária, com todo o respeito às meninas que jogam na Ferroviária, mas você imaginar que a Ferroviária investe mais no feminino do que um clube que é campeão da Libertadores, que um clube que é campeão de não sei o quê, que um clube que tem uma renda não sei quanto por ano e tudo mais, é absurdo. E você vê a descaracterização disso. Bom, vamos lá. O Campeonato Brasileiro Feminino, a gente tem o seguinte: até para os clubes participarem de competições sul-americanas e algumas competições da CBF, eles são obrigados a ter o futebol feminino e uma base. Hoje a maioria dos clubes tem o feminino principal e o sub-20. Por exemplo, o Flamengo fechou essa categoria sub-17. O Flamengo não tem mais a categoria sub-17 feminino. O Fluminense tem ainda o sub-17, sub-20 e o profissional. A verdade é a seguinte: a maioria dos clubes, infelizmente, ao invés de darem o apoio necessário para o futebol feminino, eles acabam tendo por obrigação. Não deveria ser esse o pensamento. O Brasil tem toda a potencialidade no futebol feminino. Quando a gente vê final, por exemplo, que tivemos recentemente do feminino, se não me engano foi Palmeiras e Corinthians até, foi no estádio, não lembro se foi do Palmeiras ou do Corinthians, mas foi casa lotada. O maior público da história do futebol feminino em Itaquera, da história. Então assim, a gente vê que é um futebol que tem potencial. Tem um potencial absurdo.
Tem pessoas que acompanham o futebol feminino. Faltam os clubes enxergarem isso. E a partir do momento que os clubes passarem a enxergar isso, a TV hoje também, no seu papel principal, ela não transmite todas as rodadas do Brasileirão e não deixa quem quer transmitir. Por exemplo, a Rede Globo só transmite, se eu não estiver errado, semifinal e final do feminino. Uhum. E não deixa quem... E 10 horas da manhã, quando bota a final, é 10 horas da manhã, no horário ingrato. No intervalo Sol de rachar. do Globo, não sei o quê. Ó, e quem No intervalo do Globo Esporte. queria, e quem queria e transmitir o Campeonato Feminino de uma forma eficiente era a Bandeirante. Mas a Globo hoje em dia não passa mais o sublicenciamento para a Band. Então não transmite e não deixa quem quer transmitir. E com isso você acaba quebrando, você perde patrocinadores, porque para que eu vou patrocinar uma competição que vai passar para um público restrito num canal fechado? Para quê? Então isso passa por volta disso tudo. E a própria questão da própria CBF, muita coisa envolvendo o CBF hoje em dia não é um nome tão querido, você associar sua marca à CBF também fica um pouco complicado. Mas eu acho que o futebol feminino tem tudo para evoluir mais ainda. A nossa seleção feminina, comparado ao que o masculino vive, é uma seleção que traz pelo menos algumas alegrias ao seu torcedor, atual vice-campeã olímpica. Acho que começando com o foco em seleção, passando para os clubes, a gente pode evoluir bastante no futebol feminino. Mas é uma pena você ver uma imagem dessa, um estádio emblemático como o de Moça Bonito, duas grandes equipes do futebol brasileiro, um jogo que foi transmitido para o Brasil inteiro e para o mundo através de uma das plataformas da Globo, passar sem nenhuma propaganda. Exatamente, porque assim, por mais que você não tenha um valor alto para esse produto, você tem algum valor. E querendo ou não, se você passa no Sport TV, tem a visibilidade, porque às vezes você tá ali no Sport TV, você vai parar e vai ver o que tá ali, e vai ver, e ponto. Ainda mais sendo o Globo essa visão. Então, acho que é também um pouquinho de problemática de conseguir vender o produto. E que você falou de direito de imagem, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem os campeonatos de base. E a gente não pode transmitir os campeonatos de base licenciados da FERJ, não pode ter a transmissão, porque os direitos de transmissão são Globo, Band Esporte e Gold. E ninguém tá nem aí pro sub-20, sub-15, sub-14, sub qualquer coisa abaixo. E você não pode transmitir, porque você não tem esse direito, você não tem o direito de transmissão, é muito louco. E, para fechar aqui, vou falar a matéria, que eu não tô afim de tomar copyright de lugar nenhum. Final do Brasileirão Sub-18 brasileiro, que foi Inter e Fluminense lá no Beira-Rio. Esse jogo é muito louco. Por quê? O Inter perdeu o primeiro jogo aqui, venceu o primeiro jogo aqui de 4-1, é isso? Abriu o placar no primeiro minuto, mas sofreu a virada perdendo de 4-1. Então o Inter ganhou de 4-1 aqui no Rio, jogando nas Laranjeiras, porque o Fluminense não joga no Maracanã. Aí a partida de volta, o Fluminense venceu por 2-1. Você imagina o quê? Inter campeão. Não. O regulamento pré-assinado pelos clubes não dizia que havia critério de saldo de gols. Então é a mesma regra do futsal. Venceu lá, venceu aqui, pênalti. E nos pênaltis, as tricolores foram as campeãs brasileiras de 2020 no Campeonato Brasileiro de Feminino Sub-18. Foi de 21, isso. Esse fato é muito louco, porque a galera... Isso que a gente fala muito no Carnaval também. É só para poder dar essa ênfase, tanto no futebol feminino quanto no geral. Porque a galera... Foi o Campeonato Brasileiro Sub-18 2020. A galera não assim. Muita gente batendo nesse assunto. Futebol feminino, por isso que ninguém gosta, por isso que é várzea. Não, gente, é um regulamento. Já tiveram regulamentos ridículos do Campeonato Brasileiro de outros anos, com 200 milhões de equipes jogando. E é um regulamento que as equipes assinam. E um monte de... o Inter foi prejudicado. Gente, o Inter também assinou esse regulamento. O regulamento só funciona quando todo mundo assina. Mas eu assinei e não gostei. O problema é todo seu, porque você assinou. Então, gente, é basicamente como isso. Como diriam os bicheiros do Rio de Janeiro, vale o que está escrito. Vale escrito. Exatamente. O Fluminense com essa questão do bicheiro, Rio de Janeiro, botou o regulamento embaixo do braço e conseguiu o título. Bom, gente, esse foi o nosso Opinião Esporte Clube. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fui!